Há 7 anos que José Ribeiro da Silva fugiu para fora do país. Para trás deixou anos de cadeia por cumprir e um longo cadastro que inclui crimes graves. Apesar disso, este homem acha que já pouco deve à justiça. Diz que já esteve preso muito tempo e que os tribunais é que não se entendem sobre as penas que lhe atribuem. Badajoz não fica só a poucos quilómetros de Portugal. Para este homem, fica também a um passo da cadeia. É assim há 7 anos, desde que José Ribeiro da Silva aproveitou uma saída precária da prisão do Linhó, rumou a Espanha e deixou um lugar vago atrás das grades. Não me sinto um fugitivo, sinto-me fora do meu país, vivendo num país que me acolheu, que me adotou e vivo de tranquilidade. Agora, só que é evidente, nasci em Portugal, sou português, gostava de vez em quando de visitar os familiares. A visita pode custar-lhe o regresso às celas para acabar de cumprir a pena pelos vários crimes que cometeu. Assaltos à mão armada, tráfico de droga, sequestro, ofensas corporais e um sem número de outras ilegalidades que fazem de José um dos cadastrados mais procurados pelas autoridades portuguesas. A justiça portuguesa diz que eu me evadi da cadeia e que estou, alguns, em parte incerta. Em parte incerta não estou, porque eu vivo em Marbella com residência fixa e todas as autoridades espanholas sabem perfeitamente onde é que eu vivo. Zé Luís, ou o Castanho, como é conhecido no meio criminal, deixou em Portugal uma verdadeira confusão de processos, sentenças, recursos e cúmulos jurídicos. Em 1989, já depois de ter estado preso durante 6 anos e meio, o arguido é condenado a mais 20 anos de cadeia, o máximo que a lei permitia, uma vez que a soma das penas ascendia aos 50 anos. Ainda assim, José recorre da sentença, o Supremo Tribunal dá-lhe razão e o número baixa para 17 anos e meio. Só que em 1993, um processo pendente faz regressar José ao banco dos réus. É condenado a uma pena de 2 anos e o cúmulo jurídico volta a subir para os 20 anos. José diz que as contas estão mal feitas, lembra as amnistias e afirma que já cumpriu pelo menos metade da pena. São 10 anos e meio cumpridos. Se eu, beneficiando de 2 amnistias, que não tinham qualquer regulamento para que fosse retirada após ter sido dada, fico com uma condenação de 15 anos, eu, de 7 anos e meio para 10 anos e meio, cumpri 3 anos mais do que aquilo que deveria cumprir, normalmente, como pessoa normal e como parecer técnico. Se assim não fosse, pelo menos os 5/6, ora os 5/6 de 15 é fácil fazer as contas e ver quanto tempo é que me falta, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. A mesma contabilidade que José fez em 1994, quando deu a entrevista aos casos de polícia, queria um acordo com as autoridades portuguesas, responderam-lhe com um mandato de captura internacional. Está protegido em Espanha, que recusou a extradição, mas continua disposto a voltar, mesmo que seja para trás das grades. Gostar não gostava nada, isso é evidente que não gostava nada, as coisas, mas é que há uma lei que tem que ser cumprida, é que eu infringi, ou ausentar-me numa saída precária, e eu sei que o Código Penal não me permite que durante 1 ano eu seja proposto para uma liberdade condicional, portanto 1 ano como mínimo eu vou ter que cumprir, isso eu sei. É um sacrifício um bocado grande, mas era capaz de o fazer desde sempre que façam cumprir a lei, porque a mim interessa-me estar junto da minha família, eu sou originário de Portugal, não sou espanhol, eu sou português. A prova está na inscrição consular de José Ribeiro da Silva, industrial em Espanha, procurado em Portugal, onde vivem agora os seus 3 filhos. Eles e o resto da família passaram a ser justificação para a prática de mais um crime. A Portugal, eu de certeza absoluta que vou entrando camuflado quando necessitar. Quando necessitar de ver algum familiar mais querido, qualquer situação, só que é evidente que estou a cometer outra ilegalidade. E é isso. E depois, quando me apanharem, vão dizer que eu que entrava em Portugal com documentação falsa. A outra ilegalidade que eu estou a cometer provocada pela situação em que eu me encontro. Porque é evidente que eu gosto de Portugal, a minha família está em Portugal, eu tenho que entrar em Portugal de vez em quando. Evito entrar em Portugal, mas há situações extremas em que nós temos que entrar em Portugal. Nem precisa entrar no país para saber que o seu processo continua a dar voltas na justiça. A atual lei da amnistia obrigou a refazer o cúmulo jurídico e, para espanto do arguido, o coletivo de juízes entendeu que a pena de José Ribeiro da Silva volta a ser de 20 anos. José Ribeiro da Silva está em direto connosco. Boa noite. Boa noite. Qual é que é a sua intenção em divulgar o seu caso? Exatamente. A intenção de divulgar o meu caso é que gostava que cumprissem o que o Supremo Tribunal decidiu em 1992, 26 de março, e que cumprissem com o que está estipulado, para que eu pudesse ter uma vida normal. E que credibilidade é que acha que credibilidade é que acha que uma pessoa
como o senhor, que está a reclamar fugido à justiça, fora do país, que credibilidade é que acha que merece essa sua intenção? Eu não estou fugido, eu estou ausente. Sim, mas quer dizer, tem tempo a cumprir na cadeia. Não fugiu da cadeia, nós dissemos isso. Ausentou-se quando teve uma saída precária. Eu ausentei-me numa saída precária, portanto é uma ausência legal. Porque não concordava, porque os processos das acusações que me foram feitas deixam muito a desejar. A polícia baseou-se em determinadas declarações de toxicómanos, depois fazendo-os abrangir pelo artigo dos arrependidos e etc., que foi julgado à revelia. A partir daí gera-se uma confusão tal nos tribunais todos, em que me consideram um criminoso, um delinquente, etc. Mas de qualquer modo, o senhor sabe que tem um cadastro grande. Eu, inclusivamente, tenho aqui algumas páginas que fazem parte do seu cadastro. E a sua pena foi de 20 anos, porque era a pena máxima na altura. A principal pena, a pena inicial em Viana do Castelo foi de 23, foi acima do máximo ainda. Creio que até isso, aí está uma ilegalidade. E foi à revelia. A mim nunca me foi dado o direito de me defender. Porque o senhor não se apresentou, não o localizaram. Eu não me apresentei, não. Se eu não foi comunicado e vivia em Espanha, era difícil eu poder me apresentar. A mim nunca ninguém me notificou para que eu me pudesse apresentar. De qualquer modo, sei que foi notificado muito recentemente, aqui há dias, por um tribunal de Ponte de Lima a dizer que não se pode ausentar do país. Sim, que tenho aqui trâmites pessoais sujeitos a termo de identidade e residência após e proibição de ausência para o estrangeiro. Quando o senhor já saiu há 7 anos de Portugal? Há 7 anos que eu saí de Portugal. Eu não sei como é que agora aparece esta acusação aqui de coisas que não têm nada a ver comigo e ainda por cima a proibição de ausência para o estrangeiro. Verifica a confusão que há nos tribunais todos. Mas de qualquer modo, nós soubemos que o remanescente da sua pena, portanto o tempo que lhe falta cumprir, são 13 anos, 7 meses e 26 dias. Não, isto não é correto. Isso não é correto, porque em 26 de março de 1992 o Supremo Tribunal de Justiça declarou que o termo da minha pena era no ano 2000. Por isso, quando em 93 eu me ausentei, eu tinha 3 anos e meio mais de metade da pena cumprida. E não tinha sido feita ainda nem a proposta de liberdade condicional. Sr. José Ribeiro da Silva, nós quando o ouvimos, eu pelo menos pela minha parte, tenho a sensação de que o senhor, e isso percebe-se, quer se ver livre deste problema, quer regularizar a sua situação, mas com um mínimo de esforço ou de sacrifício, está mesmo disposto a voltar à cadeia? Claro, não é disposto a voltar à cadeia, ninguém pode estar disposto a voltar à cadeia, não é? Claro, é contra a vontade sempre, mas dessa intenção corresponde mesmo àquilo que pretende? Claro, que era para ver a minha situação regularizada em Portugal. Mas o senhor já não é a primeira vez que fala aos repórteres da SIC, há quase 6 anos, mostrava-se também disposto a entregar-se e não o fez. Por que razão é que há de fazê-lo agora? Porquê é que se há de acreditar que o senhor haverá de fazer isso? Já passou bastante tempo dos 6 anos, na altura, não sei se se lembram. Não sei se se lembram, naquele tempo houve um agente da Polícia Judiciária que estava aí, que tinha feito uma confusão, tinha-me confundido com outra pessoa e acusava-me de determinados crimes que nem sequer eram relacionados com a minha pessoa. Portanto, está a ver a confusão que há nos tribunais. Mas foi por essa razão que o senhor não se entregou? Se a própria polícia se confunde. Mas foi por essa razão que o senhor não se entregou? Não, porque essa confusão foi feita aqui, foi feita aqui no estúdio. Tudo bem, mas ainda não foi cumprida a decisão do Supremo Tribunal, datada de 26 de março de 1992. Porque agora o Tribunal do Barreiro decidiu alterar e, inclusive, retirar-me as amnistias que não tinham qualquer legalidade para serem retiradas. E o Tribunal do Barreiro ou da Moita, porque há uma confusão entre o Barreiro e a Moita, que o processo é o mesmo, e decidiu retirar as amnistias. Deixe-me só fazer-lhe mais uma pergunta. O senhor diz que quer vir para Portugal porque é português e tem cá a sua família, mas também diz que pode fazer isso sempre que quiser, obviamente, cometendo ilegalidades. O senhor, passado estes anos, a sua situação em Espanha, quer sair de Espanha porque arranjou problemas com a justiça espanhola ou não? Não é que eu passei de Espanha, tenho que pedir autorização aqui aos tribunais espanhóis. Porque já tem problemas com a justiça espanhola? Não tenho problemas com a justiça espanhola. Foi proibido, quando foi do pedido de extradição, foi proibido de sair de Espanha. Por isso, para eu voltar a Portugal, eu tenho que pedir autorização à Audiência Nacional aqui em Espanha. Joana Baixa, conseguiu perceber o que se passa com as penas de José Ribeiro da Silva? Ele tem razão em não compreender as decisões dos tribunais em relação aos cúmulos jurídicos? Bom, penso que percebi mais ou menos, embora a matéria seja complexa, devo dizer, e por outro lado, segundo a questão que coloca, eu penso que ele tem razão
em ficar baralhado e em ter alguma dificuldade em compreender as decisões dos tribunais portugueses. Muito sucintamente, para as pessoas perceberem de que é que estamos a falar, as coisas passam-se da seguinte forma. Quando uma pessoa pratica vários crimes, é julgada pela prática de vários crimes. E às tantas é preciso agrupar aquelas penas todas. E, portanto, suponhamos, apanha 5 anos pela prática de um crime, depois 7 por outro crime, 10 por outro crime, e aquilo tudo somado, tal como a nossa lei determina, vai dar um X. Neste caso concreto, deste senhor, esse X era acima dos 20 anos, e aí para os 40 anos, ou coisa que vai, 50 anos. Bom, pelas nossas contas, e então aí faz-se uma coisa que na nossa lei se designa por cúmulo jurídico, isto é, uma pessoa que é julgada e é condenada pela prática de vários crimes, deve-lhe ser aplicada uma pena única. Então a técnica de fazer a pena única é que é uma coisa, devo dizer-lhe, mesmo para nós advogados, estranhíssima. Isto é vulgar uma pessoa, por exemplo, ser condenada em 7 anos por um crime, 5 por outro, 7 e 5 dá 12. E depois é condenada em cúmulo por 9 anos de cadeia. E nós perguntamos como é que 7 e 5, que dá 12, se transforma em 9? Bom, porque o Tribunal aplica uma pena única e entende que a soma adequada não é soma aritmética, mas são 9 anos. Bom, o que é que acontece neste caso? O que é que me parece que terá acontecido? Este senhor é condenado a uma pena única de X anos, aparentemente 23. No Supremo Tribunal de Justiça, para onde recorreu, é baixada a pena única em cúmulo jurídico para 17 anos, mas depois, mais tarde, é julgado pela prática de outro crime no Tribunal da Moita ou do Barreiro e é-lhe aplicada uma pena de 2 anos de cadeia. O juiz ou juíza que lhe aplica esta pena tem que, atenção, refazer o cúmulo jurídico, isto é, tem que somar estes 2 anos ao restante que ele tem. E o problema que se passa, e que é curioso na nossa ordem jurídica e estranho, de algum modo, é este. É que não há uma soma aritmética, não é 17 mais 2. O que se faz é pega-se naqueles 17 anos e desagrega-se de novo, porque aqueles 17 anos são um conjunto de penas. E ao somar, em vez de ter dado 19, deu 20 anos. E, portanto, aplicou uma pena de 20 anos de cadeia. O que é, efetivamente, estranho e de difícil compreensão. Mas são, se quiser, as quase insondáveis regras da criação do cúmulo jurídico. Depois, há aqui outras situações que são, enfim, menos claras, do meu ponto de vista. Há, evidentemente, ele tem razão, um perdão que lhe é aplicado pela lei de 1991, na medida em que ele tinha sido condenado em 89, portanto, beneficia do perdão de 91, já não beneficia nem do perdão de 94, nem do perdão de 98, de 99, peço desculpa, deste ano, porque aos crimes, nomeadamente tráfico de estupefacientes, não se aplica esses Pois, não foi esses abrangido por esse perdão. Portanto, isto é, em 94 não se aplica desde que a pena seja superior a 7 anos e, quanto à lei de 99, não se aplica a nenhum caso de tráfico de estupefacientes. Portanto, ele não tem benefícios relativamente a este tipo de crimes, tem benefícios relativamente a outros crimes, daí que tenha sido refeito o cúmulo jurídico, agora após a lei de 1999. Portanto, tudo visto e ponderado, é evidente que as regras do cúmulo jurídico são estranhas, para o cidadão comum é difícil compreendê-las, é difícil entendê-las e interiorizá-las, e, portanto, desse ponto de vista, é perfeitamente compreensível a confusão que este senhor sente que existe. Relativamente ao cumprimento de metade da pena ou não, ele sabe bem que, neste momento, o cumprimento de metade da pena não dá lugar a um direito automático à liberdade condicional. Pode ou não ter liberdade condicional em função da decisão do juiz que tem a ver com a execução de penas. Pode ter em consideração também o facto de José Ribeiro da Silva ter saído da cadeia e não mais ter voltado. Isto agrava a sua situação, o tempo, estes anos em que ele esteve ausente, fora de Portugal, longe das autoridades portuguesas, porque em Espanha ninguém pode ir lá buscá-lo. Agrava sempre, pelo seguinte, ele ao ter saído do país, de facto não cometeu um crime, não há crime de evasão porque ele não se evade. Ele está pontualmente em liberdade, foi-lhe concedida uma saída precária, portanto ele não se evadiu tecnicamente. Ele estendeu portanto, não praticou um novo crime. Simplesmente, ele sabe, e aliás disse-o, que o simples facto de não ter cumprido a obrigação de reapresentação, é evidente que se ele amanhã for capturado ou se voluntariamente se entregar para cumprir o resto da pena, vai fazer com que, na avaliação da sua conduta, possa pesar, e pesa, com certeza, negativamente este seu incumprimento e, portanto, ele terá dificuldade em obter rapidamente... Mas pesará, por essa ordem de ideias, o tempo mais que José Ribeiro da Silva estiver ausente e não confiar na justiça. Já agora, se me permite, e como este senhor está a ouvir-nos, é evidente que ele também terá, teoricamente, um benefício se voluntariamente se entregar, teoricamente, esse benefício, porque
manifesta à comunidade e manifesta nomeadamente à autoridade judiciária que está disposto a cumprir uma determinação que sobre ele pesa. E, portanto, isto é também, e tem que ser ponderado, numa avaliação que amanhã seja feita pelo juiz de execução de pena. Porque as autoridades também sabem que se ele não vier, ninguém pode ir buscá-lo. E, sim, portanto, as momento... hipóteses de que este caso se finalize ficam mais remotas no caso de José Ribeiro da Silva não entrar. A José Luís Borga tem José Ribeiro da Silva ainda em direto. Quer dizer-lhe alguma coisa? Não, eu acho que a confusão deste senhor, em primeiro lugar, parece ser não compreender os tribunais. Mas os tribunais também não o compreendem a ele. Estamos aqui diante de um divórcio objetivo. Eu penso que ele está preso em Espanha, uma vez que o que ele queria em liberdade era viver connosco. E só tem uma maneira de o fazer, é remir aquilo que está condenado pela comunidade nos anos de prisão que lhe estão afetos. Eu penso que o seu cúmulo jurídico vai para 50 anos, se ele lá tiver 20, apesar de tudo, é porque a Justiça acha que assim repara. Mas 20 seguramente isso não estará. Quer dizer, 20 seguramente não estará, porque feitas contas, mesmo mal feitas, nunca iria dar a essa... Iria passar mais uns tempinhos connosco em termos de... Agora, é evidente que isto se é incompreensível para este senhor, mais incompreensível é para nós, que achávamos que a Justiça não devia sequer dar lugar a estas confusões todas. Mas, enfim, espero que mais cedo ou mais tarde ele atinja o lugar nesta comunidade que ele deseja tanto ter, mas sobretudo que certas contas com a justiça portuguesa, que para nós era bem. Em que é que ficamos? Depois disto, altera alguma coisa na sua intenção? Não altera, é que ainda se esqueceram de um pormenor, é que o Tribunal do Barreiro esqueceu-se de contar 6 anos e 6 meses e 20 dias de prisão que eu cumpri e esquece de o pôr na pena. Mas porquê é que o senhor não vem cá ao Tribunal do Barreiro e acerta essas contas? Enquanto eu aí estive, não o conseguiram resolver... Se o senhor esteve numa cadeia, é evidente está aprovado que há pelo Tribunal Militar. O segundo Tribunal Militar do Porto tem o conto de prisão contado e, aliás, o Tribunal de Setúbal assim o confirma depois da decisão do Supremo Tribunal. Só que o Tribunal do Barreiro ou da Moita, porque entre um e outro é o mesmo delito, mas confundem-se, não querem contar esse tempo de prisão preventiva. Então, em vez de 20 anos, eu vou cumprir 30 ou 40. E isso eu não estou de acordo. Só queria dizer uma coisa, parece que este senhor é que vai pôr a gente na justiça, quer dizer, ele tem as noções todas, o Tribunal provavelmente terá a capacidade de lhe explicar o que é que está a passar, quer dizer, e só mesmo a essa distância e sem se sujeitar ao que todo o cidadão português se sujeita no edifício jurídico, não será capaz de compreender. Agora, esta postura também é para nós incompreensível. Como é que este senhor quer pôr os tribunais na ordem logo com um cúmulo jurídico deste? Não, eu não quero pôr tribunais na ordem. Parece. E então? Para finalizar, 1 minuto, que já estamos a acabar o programa. A única coisa que gostava era que os tribunais se decidissem e chegassem a um acordo e fizessem cumprir pelo menos o que foi decidido pelo Supremo Tribunal em 26 de março, que era que eu tinha 10 anos e meio de prisão cumprida e teria 15 a cumprir. Mas já percebeu que, neste caso, João Nabais, neste caso o Supremo decide, nos casos em que o Supremo decide para não se mexer mais, mas neste caso é uma particularidade da Justiça em que isso pode voltar, em que pode ser alterado, tal claro, como foi. Pode ser alterado e já agora, só que uma precisão. É evidente que eu não domino esta situação completa ou completamente, mas é evidente que não há nenhum desacordo entre tribunais. Isto é, este senhor agora diz, os tribunais têm que se pôr de acordo para darem uma decisão. Ora, não têm que se pôr de acordo. É evidente que há regras próprias que os tribunais seguem, e é preciso dizê-lo, seguem-no bem, normalmente. Isto é, vão cumprindo as regras da elaboração dos novos cúmulos jurídicos à medida que vai havendo condenações e quando o cúmulo se pode fazer, porque também há uma coisa que é necessário dizer, nem sempre o cúmulo jurídico se pode fazer, ou seja, se a pessoa já depois de condenada pratica outros crimes, já depois de condenada e transitada em julgado essa condenação, pratica outros crimes, é muito importante ter isto em consideração, não pode fazer o cúmulo jurídico com as anteriores. E, portanto, aí são penas que somam. Portanto, teoricamente, uma pessoa pode ter para cumprir bem mais de 20 anos de cadeia, porque pode ter praticado outros crimes. Depende da época em que pratica os crimes. Se me permite, as regras do cúmulo jurídico às vezes são difíceis, são complicadas de entender, e desse ponto de vista é compreensível que o senhor possa ter alguma dificuldade em entendê-las. Agora, atenção, ele também que não fuja àquilo que é real, que é, os tribunais não têm nada que se pôr de acordo, os tribunais aplicam a lei, e em Portugal, felizmente, nesta matéria e noutras, aplicam a lei de acordo com a lei, ou seja, aplicam-na bem. E, portanto, é preciso fazer contas e depois encarar e afrontar esta situação e tomar decisões. A decisão é no sentido de, responsavelmente, adequar a sua conduta a um determinado esquema ou não, e, portanto, pode ficar para sempre no exterior, como é evidente,
está dependente José Ribeiro da Silva, decisão. se realmente a sua intenção for vir a Portugal para resolver o seu problema e para que a Justiça, de facto, se entenda consigo e o senhor com a Justiça, nós estamos dispostos, obviamente, a acompanhá-lo para saber o que é que lhe vai acontecer. Obrigada por ter estado connosco e obrigada à vossa Tudo bem, colaboração. obrigado. Doutor Naveiro deve ter esquecido dos 6 anos e meio que eu cumpri de prisão, que não querem contar, o Tribunal não quer contar. Mas esses 6 anos e meio é de uma condenação anterior a esta pena máxima. Foi isso que nós acabámos de ouvir agora. Exato. Pronto, mas o cúmulo jurídico Portanto, é assim, manda se eu agora que se cometer contem um toda a crime- prisão preventiva. Não, mas se eu cometer agora um crime e cumprir por ele, se vier não, a mas é que cometer não há outro outro crime crime qualquer, eu cometido não depois. tenho que dizer que já cumpri pelo crime anterior. Vou ser condenada mas por é um que não crime há, que vou cometer não a há, seguir. não há outro crime depois. O artigo 78 e 79 do Código Penal diz muito claro que se deve fazer um cúmulo jurídico abrangindo todas as penas e descontando o tempo preventivo de prisão. Então, mas se isso é assim E é o que tão se passa. claro, mais um motivo para então acreditar que isso Mas, vai ser concretizado da Já maneira que o estamos há senhor 7 entende. anos, já estamos há 7 anos nisto e eu não Há consigo 7 anos entender. o senhor não vem cá resolver o seu problema, está em Espanha, só vem para visitar a família, como é que alguém resolve? Não, mas aliás, Não, se nem me isso, permite, nem isso, se nem já me isso. permite, digamos, ele não tem que vir pessoalmente resolver este. Se há algum problema ou alguma confusão nesta matéria, este senhor tem todo o direito a constituir advogado e Mas isso um já advogado, pronto, e o seu advogado dirige-se aos tribunais, requer no sentido que entende mais conveniente, de modo a clarificar a situação, se alguma coisa exige neste momento clarificação. Muito bem. Vou terminar por aqui. Se quiser contactar o Casos de Polícia, pode ligar para o 21-417-4052 ou para o 21-417-4053. Pode também escrever para Casos de Polícia, apertado 616-2796-801 Carnaxide. Boa noite, passe um bom feriado e uma boa semana.